Perdoar a si e aos outros é sair do sistema. Conforme vamos amadurecendo, passamos a ver, sentir, pensar e entender coisas que nem imaginávamos. O mais complicado é descobrir que sempre fomos usados, que nos deixamos enredar, que caímos em conversas fiadas e que nossas escolhas nunca foram nossas, na verdade. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é dia 11 de julho de 2024, uma quinta-feira gelada. Aliás, que semana gelada, tá gostoso. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, pessoal, sobre a vida, né? A relação com os nossos pais, a relação com as pessoas da nossa família e o perdão, que é uma das coisas mais maravilhosas que pode nos acontecer quando nós entendemos que perdoar é nos libertar. Independentemente do outro, o perdão é uma libertação própria. Então, a nossa relação com os nossos pais, conforme a gente vai amadurecendo, né, tende a ser melhor, porque nós vamos entendendo conselhos e orientações que eles nos davam quando nós éramos crianças, quando éramos mais jovens, e aqui no caso também inclui os pais, os professores, as pessoas mais próximas a nós, normalmente a nossa família. Só que isso é uma coisa de uma época que, infelizmente, não existe mais. Eu digo assim, por experiência própria, né, que até a primeira metade da década de 1990, isso era uma coisa bem mais presente e constante na nossa vida. Lá dos anos 1990 para cá, o mundo começou a mudar demais. E, claro, nós não nos demos conta do que realmente já vinha acontecendo, mas que muito se intensificou daquela época para cá. Então, nós recebíamos dos nossos pais valores, né, dos professores, nós respeitávamos as pessoas de uma forma diferente. Nós crescemos aprendendo a ter certas responsabilidades que hoje as pessoas nem sonham mais. Nós entendíamos, pelo menos isso foi a vivência que eu tive, tanto com a minha família, quanto das famílias que me cercavam, de amigos, de colegas, de professores, das pessoas mais diversas, né, em todos os lugares que eu passei. Nós aprendemos que nós construíamos a nossa vida a partir do mérito daquilo que nós fazíamos pela vida. Então, não existia muito nhenhenhê. As pessoas já tinham que começar a cuidar da sua vida desde cedo, né? Eu mesma comecei a fazer estágio com 16 anos. Tudo bem, teve muitas pessoas que começaram a trabalhar muito antes de mim, mas com 16 anos já, no primeiro semestre da faculdade, 17, né? Porque eu faço aniversário no meio do ano, então, com 17 anos, eu já estava na faculdade e fazendo o meu primeiro estágio remunerado pelo CIEE, que, se eu não me engano, existe até hoje, né? Nós sabemos também que, apesar de todos esses valores que eles nos passaram, também a nossa personalidade foi moldada pela percepção de tudo que aconteceu ao nosso redor e também pela influência do meio, e obviamente esse meio inclui diretamente a nossa família. E hoje nós temos consciência de que nossos pais e as pessoas mais próximas a nós acabaram nos levando a criar crenças na nossa cabeça que são extremamente complicadas para um desenrolar próspero na nossa vida. Só que eles não sabiam que eles estavam fazendo isso. Eles não tiveram acesso aos conhecimentos que nós temos de uns tempos para cá. Então, eu tenho certeza que se os meus pais soubessem de tudo que eu sei hoje, eles jamais fariam ou falariam para mim algumas coisas que eles fizeram e falaram para mim, assim como eu sei que você aí do outro lado também pensa a mesma coisa, mas eles não sabiam.
Então, eles cometeram vários erros, eles não sabiam, os nossos avós sabiam menos ainda, os nossos bisavós, porque a maior parte das pessoas veio, né, tem na sua árvore genealógica aí famílias que vieram fugidas de várias situações, principalmente lá na Europa, e chegaram aqui no Brasil numa situação muito precária e que tiveram que derrubar a árvore para poder construir uma casa ou fazer uma fogueira. Isso é a história da maior parte das pessoas hoje aqui no Brasil. Né? Então, eles nos amavam, nos amam, para quem ainda tem a felicidade de ter os pais vivos aqui, né? Da maneira deles. E eles passavam para nós os conhecimentos que eles tinham e que eles receberam. Mas eu posso dizer da minha experiência, meus pais, apesar de uma série de coisas que hoje eu enxergo e que na época eu não entendia, eles sempre me passaram valores maravilhosos. Não é? Eu tenho uma formação que eu só posso agradecer, coisa que eu não vejo hoje acontecendo já de um bom tempo para cá, aonde os pais acabam, de alguma maneira, interferindo muito mais negativamente, apesar de toda a informação disponível, então eles interferem muito mais negativamente na vida dos filhos do que os pais, não é, de gerações já mais com a idade mais avançada, como é o meu caso, por exemplo, né? Então, eu me lembro muito, até porque, né, antigamente a informação ela andava muito mais devagar, não é? Era bem mais complexo. E hoje nós temos aí uma internet, né, que eu já nem sei mais o que, que eu digo a respeito dessa ferramenta, né? Mas vamos lá. As pessoas têm acesso a conhecimentos, mas infelizmente elas buscam somente porcaria. E os próprios pais e avós, hoje, estão tão dominados por esse mundo de besteirol que eles não conseguem passar valores é, legais para os seus netos, os seus filhos, né? E isso aí está aí para quem queira ver, né? Não é uma coisa que eu estou aqui fazendo um julgamento, é uma constatação. Basta você olhar para o lado, se você estiver na rua ou até dentro da sua casa mesmo, e você vai constatar isso que eu estou falando. Existem exceções? Claro, sempre existem exceções, e ainda bem que existem exceções, mas na maioria das pessoas, né, a ignorância predomina, a alienação é total. E nós vemos coisas na internet, crianças fazendo coisas na internet, sendo expostas desde tenra idade de nenezinho, já aprendendo a viver num mundo completamente caótico e dependente de telas, né? A ponto de crianças aí com 3, 4, 5 anos já serem celebridades, e isso, na minha maneira de ver, e eu sei que muitas pessoas pensam assim também, é um absurdo total. Eu me lembro quando eu era criança, meus avós falavam muito, né, para mim, a minha mãe também falava, meu pai, né? Eles falavam assim: "Filha, aproveita enquanto você é criança, né? Para que que você quer ser adulto? A vida do adulto é muito complicada, né? E quando nós chegamos numa determinada idade, nós não vemos a hora de completar 18 anos. A gente está sempre vivendo no futuro, né? Mesmo quando crianças, até por conta de toda essa coisa, né, que faz parte do mundo, né? Então nós estamos sempre querendo algo que está lá na frente, e isso gera uma expectativa muito grande. Então você vive, não é expectativa, é ansiedade, né? Você vive no futuro, você tem ansiedade, você vive no passado, você tem depressão, vamos pôr dessa forma, né? Então, a gente está sempre olhando para frente, mas não com a expectativa de algo, não formando
algo na nossa cabeça, mas sempre com aquela ansiedade, quando eu tiver 18 anos eu vou poder ser dona do meu nariz, eu vou poder tirar a carteira de habilitação, eu vou poder entrar no cinema, porque naquela época as coisas eram um pouco mais rígidas, né? E as leis até eram cumpridas de uma forma diferente, até as próprias leis eram diferentes, né? Mas, sei lá, eu entrei muito em cinema antes de completar 18 anos, né? A partir dos 16, 17, mas veja, era uma situação que me incomodava, porque eu sabia que eu estava fazendo uma coisa errada, né? Veja como valores são coisas importantes, mas assim, as minhas avós falavam muito e falava, filha, aproveita, brinca enquanto você é criança, não se preocupa com nada, sabe? Depois, né, conforme você for, tipo, ficando mais velha, for entrar lá no colegial, né, for fazer uma faculdade, for escolher o que você quer fazer na vida e tal, aí é uma outra fase, mas elas falavam muito, elas me davam, conselhos, elas conversavam comigo, e eu, naquela inocência, obviamente, de criança, e naquela coisa, né, naquela energia que a gente tem quando é criança, a gente não consegue captar. E eu me lembro que quando eu era criança, eu ficava imaginando como seria a minha vida quando eu tivesse 30 anos, 50 anos. Eu falava assim, gente, nossa, será que eu vou chegar nos meus 50 anos, nos meus 80? Então eu ficava imaginando, mas eu não conseguia imaginar. Eu também ficava pensando, nossa, quando será que meus pais vão morrer? Como será que vai estar a minha vida? Eu acho que toda criança, né, já passou por isso, já pensou isso, né? Enfim, não sei, eu estou falando da minha experiência, né? Então, apesar da minha família ter me passado valores, ética, uma série de coisas maravilhosas, obviamente, a maior parte delas eu sempre apliquei na minha vida, cometendo alguns erros, né? Eu descobri, de uns tempos para cá, que eu fui levada a cometer erros porque, infelizmente, eu estava totalmente dominada por conceitos modernos, por conceitos que hoje eu olho para trás e eu falo, gente do céu, se eu soubesse que isso era isso, para provocar isso, para desestimular aquilo, para eu não, eu teria agido de outra forma. Eu passei algum tempo da minha vida aí mergulhada em determinadas coisas que o próprio sistema criou e que hoje eu enxergo que é pura manipulação, era pura manipulação. Então, sabe, tem hora que dá uma raiva, dá um negócio dentro da gente, porque nós somos marionetes, nós somos o tempo todo é, é, manipulados mesmo, essa é a palavra, não tem outra palavra para falar, né? Através das mídias, através daquilo que aparece na televisão, naquela época onde eu era jovem, não existia internet, então a televisão, o rádio, a AM, FM, né? O cinema, o teatro, eu frequentei muito teatro quando eu era jovem, lá em São Paulo tem teatro para tudo quanto é lado, naquela época já tinha, frequentei muito o bairro do Bexiga, não é? Então, assim, eu tive acesso a muita informação, a muito conhecimento, só que hoje eu vejo que tudo isso era direcionado. E eu fui enredada nessa teia. Eu creio que a maior parte de vocês também foram. E depois, conforme eu fui ficando mais velha, eu fui me fazendo perguntas que eu nem sonhava que um dia ia chegar naquilo que hoje eu sou. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo com a minha cabeça, porque, como eu já falei aqui várias vezes, eu sempre fui uma pessoa ligada na espiritualidade, no autoconhecimento, mas eu nunca me aprofundei de verdade, até porque não tinha nem muito como, era mais complicado fazer essas coisas. Mas eu sempre me incomodei, eu sempre busquei respostas, e a hora que elas começaram a chegar, a hora que eu tive realmente a oportunidade de dedicar parte do meu dia para estar sempre em contato com descobertas, com pesquisas, com coisas que eu vim fazendo de uns anos para cá, eu me assustei,
Porque aí eu comecei a entender os meus questionamentos lá atrás e os motivos pelos quais algumas coisas eu escolhi na vida, porque se hoje eu voltasse para trás com o que eu sei, eu não escolheria. E aí eu comecei a perceber que eu fui enganada uma vida inteira e não pela minha família. E normalmente os jovens sempre colocam o pai e a mãe como, né, aqueles quadradão, aquelas pessoas que não sabem de nada e tal, quando na verdade por mais que eles não tivessem acesso ao conhecimento, eles estavam cobertos de razão em muito daquilo que eles falavam, porque, apesar de tudo, o que predomina nessa relação é o amor na maior parte das vezes. E hoje nós estamos vendo acontecimentos, está virando rotina, você vê absurdos cometidos entre os familiares próximos, né? Pai, mãe, irmãos, tios, primos, avós, que você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? E realmente, o mundo está sendo agora, está muito claro que tudo aquilo que era escondido, oculto e que nos manipulava sem nós sabermos, vamos chamar de trevas, né? De não luz, hoje tomou conta das pessoas, tomou conta daquela parcela do mundo que ainda não acordou para o que realmente está acontecendo. E isso é extremamente triste, apesar de que nós sabemos que tem uma boa parcela das pessoas no mundo também que já entenderam o que está acontecendo. Então, existem pessoas que eu sei que chegam aqui no meu canal, eu acho muito interessante, porque assim, eu tenho visualizações 3 vezes a mais do que pessoas que não são inscritas, do que aquelas que são inscritas. Eu acho isso bem interessante. Então, as pessoas chegam aqui e muitas vezes, como eu já comentei, acabam não ficando no vídeo. Por quê? Porque eu estou aqui falando sério, porque eu estou aqui com essa cara de senhora, apesar de eu não me sentir assim, né? Mas falando de coisas que muitas vezes as pessoas não conseguem nem conectar, acham chato. Por quê? Porque é uma senhora falando sobre a vida, falando sobre coisas de família. Ah, isso daí é careta. Ah, isso daí não tem nada a ver. Eu estou mais preocupado em ir para a balada, em ver a dancinha do não sei das quantas, ou seja lá o que for. E isso não só com jovens, isso está acontecendo com adultos também. Então, pessoal, vamos parar. Para quem chegou até aqui, né, e que ainda não entendeu o que está acontecendo no mundo, ou que está achando que as coisas que eu estou falando está fazendo um sentido, dá uma paradinha. Começa a pensar na possibilidade de deixar de ser uma pessoa alienada, de se aprofundar em coisas que muitas vezes você simplesmente rejeita, porque no fundo você tem medo daquilo que vai encontrar. Eu, quando buscava, eu não tinha medo, mas a hora que eu encontrei, a verdade foi uma coisa assim tão escabrosa que hoje eu tenho uma mistura de, apesar de não me dominar, né, mas tem momentos em que passa por aquela mistura de medo, de raiva, de uma coisa dentro de mim que eu não consigo explicar. Mas eu sei que se eu ficar alimentando essa coisa, né, uma revolta por saber que a maior parte das decisões e escolhas que eu tomei na minha vida, na verdade, foram manipuladas por informações que me foram chegando e eu acreditava naquilo, e então eu falo assim, gente, o que eu fiz com a minha vida, não em tudo, obviamente, mas eu sei que todo mundo olhando para trás tem aí os seus pontos de, putz, eu poderia ter agido de forma diferente, né? Então, eu gostaria muito, muito que as pessoas tivessem a noção da importância disso que eu estou falando, né? E a gente precisa parar, parar, olhar em torno de nós, olhar para dentro de nós, né? E esse assunto todo é o que leva para o título do vídeo aí, que é
perdoar aos outros e perdoar a si mesmo é uma das formas de começar a sair do domínio desse sistema. Porque quando nós não conseguimos perdoar ao outro e quando nós não conseguimos perdoar a nós mesmos, que eu sempre falo aqui, porque para mim é o mais difícil, é me perdoar, não é, por escolhas que eu fiz, que hoje eu entendo que foram coisas que não vinham da minha essência, não é? Enquanto nós não entendermos isso, a gente vai continuar caminhando, andando, alimentando esse sistema do mal, se é que, que podemos dizer dessa forma, quer dizer, para mim é dessa forma, tá? Então, o perdão e o auto-perdão são coisas fundamentais para que a gente consiga, e isso não acontece de uma hora para outra, tá? Já não acontece, é todo um conhecimento e um entendimento que você vai tendo de si e do que acontece fora de nós, por isso que eu sempre falo aqui que o autoconhecimento leva mesmo a gente a acordar para a realidade do que está acontecendo, e aí a gente começa a enxergar as coisas com outros olhos, e aí a gente vai para isso, que até essa palavra, essa coisa, essa expressão já ficou batida, né? Expansão da consciência, não é? Então, quando nós conseguimos agir conscientes de quem nós somos, nós estamos nesse caminho de conseguir entender coisas que antes a gente não entendia, e dói, é revoltante, é angustiante, é um monte de coisa. Mas se a gente ficar sentindo isso, nós estamos aí, né, vibrando em frequências baixas, quando, na verdade, o que nós precisamos individualmente e como humanidade, como planeta, é conseguir fazer com que o amor, né, a paz, a harmonia estejam presentes dentro de nós muito mais frequentes, por muito mais tempo, do que esses momentos de baixa aí que todos nós temos. Nós somos humanos, nós estamos descobrindo muita coisa a respeito do que está acontecendo com o mundo, é muita coisa de uma vezada só, sabe? E a gente às vezes fica um pouco desnorteado, tá? Então, Jesus dizia, né, Pai, perdoai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, né? Eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós nos sentimos atingidos por algumas coisas através de outras pessoas, mas toda vez que alguma coisa nos atinge, nos agride, nos ofende, é porque alguma coisa de errado está em nós. Né? Se a gente permite que aquela agressão chegue a nós, é porque tem alguma coisa dentro de nós que não está legal. Então, o que a pessoa falou é problema dela, porque ela também tem algo lá, né? O julgamento é assim, toda vez que você julga alguém, julga de uma maneira indelicada, ou que você, sabe, age de uma maneira assim, denegrindo a imagem da pessoa, é desagradável, mas isso fala muito mais sobre o julgador do que o julgado. Mas quando você se sente ofendido, agredido por alguma coisa, deixa a outra pessoa e para e pensa em você por que é que aquilo está causando algum desconforto dentro de você. Faça essa pergunta para Deus, converse mais com Deus, com a fonte criadora, com a consciência cósmica, não importa como você chama, que com certeza você vai encontrar muitas respostas. E cada vez que nós conseguimos encontrar respostas e conseguimos o perdão, perdoar o outro e nos perdoarmos, nós estamos um tiquinho mais afastado desse sistema. E antes da nossa mensagem de hoje, eu vou aqui dar os recados da plataforma, então eu deixei alguns cards para vocês ao longo do vídeo, eu também vou deixar as telas finais, e se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, aciona o sininho, curta, comente, compartilhe, logo, logo eu passo respondendo as mensagens que vocês deixarem. E aqui na descrição eu tenho várias ferramentas para nos ajudar no nosso processo do autoconhecimento. Inclusive, eu trabalho com sessões de aconselhamento. Muitas vezes você está precisando conversar com alguém para você falar de coisas que você não se sente à vontade de falar com pessoas do seu convívio. Não é? Então, essa pessoa pode ser eu, tá bom? E a nossa mensagem de. Ah, vou deixar aqui para vocês a live com a Dulce, que foi terça-feira agora, não é? Sobre autoconfiança e vendas. Foi muito interessante, ela voltará em breve conosco aqui. E a nossa mensagem de hoje é: o muro que te protege
também te aprisiona. Essa frase é do Ivan Maia. Você pode ficar mais um pouquinho comigo aqui assistindo os vídeos sugeridos. Um ótimo final de semana para todos. Eu sou Sofia Golfeto. Muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê. Um beijo para você. E hoje eu estou de presente, pessoal, ó, de aniversário presente e os brincos também foram presentes. Gratidão. Beijo. Tchau.